Então, se você conseguir entender isso, conseguir entender essa sistemática, talvez você consiga avaliar por que a sua empresa ainda não consegue implantar IA. Eu vivo falando para as pessoas, para você ter uma boa estrutura, para usar inteligência artificial, para você conseguir tirar o máximo dela, para você conseguir aplicar a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio no seu dia a dia, você precisa ter repertório, você precisa ter vivência, você precisa ter conhecimento. Quanto mais você conhece, melhor são as perguntas que você faz e mais você entende como sistematizar a sua empresa para que ela possa usar IA. Mas isso não sai do nada, não é de uma hora para outra. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Mostrar como que a gestão evoluiu nos últimos quase 50 anos. Eu separei aqui 45 anos de gestão, de 1985 até agora. E eu quero mostrar para você como que a gestão evoluiu e como que isso fez parte da base, da raiz, de tudo aquilo que a gente tem ali por trás da IA. Então, quanto mais você entender isso, melhor você é para gerenciar a transformação digital da sua empresa e melhor você vai ser em entender como que a estrutura atual da sua empresa pode ajudar ou atrapalhar você a alcançar uma transformação digital competente no seu negócio. Já curte, compartilha e se inscreve no canal, porque vai valer a pena. Se a gente voltar no passado, antes de 1980, não se falava de transformação digital, não se falava de gestão de fato. Se falava um pouco de crescimento, um pouco ali sobre estratégia, mas não com esse nome. Até Peter Drucker e outros pensadores começaram a trazer de forma mais sistêmica. O que a gente falava até 1980, entre 80 e 85? Basicamente, prática. Executa na prática, observa e traz melhoria. Ou seja, era tentativa e erro. Você praticava, observava, entendia o que aconteceu e tentava melhorar. Até 1985, mais ou menos, até 85, isso aqui é o que a gente tinha como tecnologia. Observação e transformação de observação em ferramentas de gestão que eram produzidas manualmente. Em 1985, a gente começou a ter alguns sistemas, como o bom e velho Lotus. Ferramentas, assim como o Lotus, e tinha um pedacinho do Excel ali nascendo naquela época, mas essas ferramentas de qualidade total, elas começaram a ser traduzidas em gráficos e números dentro dessas ferramentas como o Lotus 1, 2, 3. Então a gente começou a ter uma sistematização. Você nota que existia informação e ela começou a ser sistematizada dentro de processos, dentro de ferramentas. Depois que eu levei ela para a digitalização. Então a sistematização e o processo sempre prevê, está antes da ferramenta. E aí, em 1990, 1985 a 90, quando começa a chegar os primeiros computadores, a gente começa a ter gráficos simples, que era o que a ferramenta me permitia, era isso que eu tinha como aplicar. Ou seja, a ferramenta era simples, então a minha gestão também era simples. Meu gráfico de Pareto era simples, meu gráfico de dispersão era simples, porque era o máximo que eu conseguia fazer na mão e, posteriormente, o máximo que eu conseguia fazer dentro da ferramenta, porque a ferramenta era muito limitada. Mas começaram a nascer uma visão muito mais clara da qualidade total. ISO 9000 começou a nascer nessa época. Quando a gente vem para 1995, ali entre 90 e 95, você já começa a ter uma era de bancos de dados estruturados. E é quando nasce o SAP. Eu não sei se você sabia, mas o SAP é de antes de 1995. Acho que a SAP, como empresa em si, ela é de 70 e poucos. Ela vinha com uma visão de gestão e de sistematização tecnológica, mas de forma muito incipiente. Depois, em 1990, quando os computadores começaram a ter uma estrutura mais robusta, o SAP começou a ser notado pelo mercado e começou a crescer de forma muito estruturada. Por quê? Porque ele estava antes desse boom da informática. Quando a gente entra em 1995 até 2000, é a globalização da internet. Em 95 surge uma coisa que pode não parecer tão fantástica, mas é o Windows 95. E ele tinha o quê? Quando o Windows 95 veio com o mouse, você não precisava mais digitar código. Você parou de depender da memória das pessoas, então só quem tinha uma memória muito boa, quem conseguia anotar e quem era muito disciplinado, conseguia usar a ferramenta. Em 1995 começou a ficar muito mais intuitivo. Tudo estava em janelas e você podia fazer tudo por cliques. A tecnologia ela veio primeiro de forma simples, trazendo a ferramenta como um executor de dados, de análise e pouca memória. Depois, com mais processamento de dados e um pouco mais de memória, ele começou a ser estruturado, essa visão começou a ser estruturada dentro de um ambiente sistêmico que permitia que as empresas começassem a avaliar os resultados, avaliar o ciclo de produção dela
e buscar melhoria. Com a globalização do uso da ferramenta e da inteligência do computador, fica mais fácil usar o computador, ficou muito mais acessível às análises. E aí você começa a entrar numa era da informação, porque só é possível entrar na era da informação se as pessoas tivessem acesso aos dados. E aí começa a nascer o quê? A internet. Nos anos 2000, começa a vir a internet, banda larga, e ela começa a trazer a possibilidade de você fazer download de ferramentas e download de análises e compartilhar dados sem gastar 39 anos para fazer isso. E aí você tem ferramentas como o Balanced Scorecard sendo muito mais disseminadas, porque a informação, os dados e o acesso a essas informações começa a ficar muito mais fácil devido à internet. Então, ferramentas como Balanced Scorecard e Six Sigma começam a se consolidar pela facilidade de cruzar informações e de enviar dados e análises. Não adianta você ter uma empresa gigantesca, isso tudo começou em grandes empresas, ter uma empresa grande, estruturada, com cada departamento fazendo os seus indicadores e tendo que mandar isso via correio, SEDEX, para ser consolidado dentro de uma matriz para acompanhar os números. Até que o dado chegasse, fosse consolidado e fosse analisado, já passou 2, 3 meses. Não tinha mais como se tomar uma decisão. Então precisava de uma coisa muito mais rápida. E a internet encurtou isso. As informações começaram a chegar em tempo real. E isso precedeu um pouco da próxima era. Porque a gente veio para a era da velocidade e da mobilidade dos dados. Que foi a época de vocês verem notebooks chegando no mercado, aeroportos cheios de executivos usando notebook o tempo todo, BlackBerry se destacando absurdamente no mercado porque tinha conexão com dados e baixava e-mail de forma rápida. Então, a comunicação desses dados começou a criar um boom e uma mobilidade da informação. E isso fez com que, logo após, com a entrada dos databases, a gente entrasse na internet das coisas. Se eu não tivesse a internet aqui antes, se eu não tivesse os gadgets estruturados e acessíveis até os anos de 2010, quando eu entrasse aqui em 2010 a 2015, eu não teria essa evolução da internet das coisas. Que a gente começar a ter um número de devices absurdos no mundo e todos conectados à internet. E aí começou a vir uma era do Big Data. E isso começou a trazer uma base de dados muito robusta. E aí a gente começa a entrar na última era antes da IA, que é a era da transformação digital. Carlos, mas por que você está falando de tudo isso até chegar na transformação digital? Porque eu preciso de processo para fazer a transformação digital. A transformação digital ela veio pelo quê? Pelo Workflow, ClickUp, que nasceu em 2017, SharePoint e o Office 365, que nasceu nos anos ali. O SharePoint é um pouco mais velho, mas o Office 365 ali mais ou menos em 2016, e a gente começou a transformar processos que estavam lá atrás em sistemas e ferramentas do dia a dia. Porém, o que é importante a gente ressaltar? Esses processos aqui, eles têm que estar ligados ao dia a dia da operação, o dia a dia da empresa. Eu quero mandar fazer uma manutenção preventiva, eu quero controlar uma manutenção preditiva, eu quero controlar o acesso à informação de um gestor ou enviar para o gestor mensalmente, diariamente, alguma informação ligada a um planejamento estratégico através da internet. Então, tudo está conectado. E o que eu quero trazer para vocês é que isso traz com que a gente chega no que a gente vive hoje. A internet, a IA que a gente vive hoje, esse bom e velho ChatGPT, essa ferramenta que a gente enxerga aqui hoje, que é o ChatGPT, que dá essa base você perguntar, ele te responder, ele é baseado em duas coisas. Banco de dados vetorizado. Eu só pude criar um banco de dados vetorizado porque eu tinha, além de um processo muito claro, eu tinha uma estrutura de Big Data que precedeu isso. Então, não vale a pena eu ficar olhando para dados que não estão bem estruturados, que não é um Big Data, que não é um dado da minha empresa. Se eu tenho um dado da minha empresa que eu consigo vetorizar, então eu tenho que ter o dado e tenho que ter a capacidade de vetorizar, eu começo a ter uma análise mais sofisticada da minha informação. Mas Carlos, isso é uma coisa muito difícil. Não, não é. Eu já ensinei aqui a usar o Obsidian para você vetorizar seus dados dentro de um banco de dados vetorizado, numa ferramenta que é totalmente intuitiva, te dando a possibilidade de ter informação vetorizada conectada a um ChatGPT com pesquisa extremamente robusta. Então é possível fazer para várias coisas. E esses processos que a gente vem citando aqui, que hoje a gente quer briga para sistematizar eles dentro de alguma ferramenta, o que o ChatGPT tem feito em
com o MCP, com a estrutura dele de automação, é garantir que isso execute de forma muito mais automatizada. Então, quando chegar um currículo, a gente já tem isso na prova do estado mesmo, quando chegar um currículo, eu salvo esse currículo na pasta, ele compara o currículo com a vaga que está cadastrada, analisa o quanto que tem fit cultural e me dá um retorno. Então, se você conseguir entender isso, conseguir entender essa sistemática, talvez você consiga avaliar por que a sua empresa ainda não consegue implantar IA. Espero que tenha ficado claro essa visão, todo esse histórico aqui, tudo isso que a gente tentou trazer. Eu achei que isso aqui é muito importante para que você entenda como utilizar a IA e como entender que o mercado não vai te esperar, o mundo não vai te dar tempo para você viver tudo isso, para você poder vivenciar tudo isso aqui. Então você vai ter que estudar muito mais. Se você fosse uma pessoa de 50 anos que viveu todas essas épocas, que experimentou tudo isso, talvez você tivesse muito mais capacidade de conduzir uma análise com uma IA, mas em contrapartida teria talvez um pouco mais de dificuldade com a inteligência artificial, porque você viveu pouco essa mudança do mundo. Não sei, 10 anos em relação a mim, acho que nem é tanto. Se você tem pouco tempo de vivência no mundo, mas tem a IA a seu favor, você pode aprofundar, você pode mergulhar nesse conhecimento, entender como isso aconteceu e aplicar isso no seu negócio. Olha, a gente errou aqui no mapeamento, na definição de processo de ferramenta. Não adianta eu ficar olhando aqui para a IA, eu tenho que definir melhor a ferramenta, definir melhor o processo, sistematizar ele, construir bases de dados, criar um processo que é passivo de ser automatizado e depois implantar IA. Então, isso vai te dar uma visão clara, se você entendeu bem o que eu quis dizer aqui, de como sistematizar a sua informação, sistematizar o seu processo e garantir que você tenha, de fato, uma boa transformação digital, uma boa automatização e instituição de uma inteligência artificial no seu negócio. Eu uso isso aqui como base até para os meus clientes, vim trazer aqui para vocês de forma clara e estruturada, e eu espero que isso faça sentido para você que está do outro lado. Só não se esquece aí de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para ser notificado, seguir a gente nas redes sociais e também, clube de membros, assina lá que não é pelo preço, não é pelo faturamento. É para separar quem quer conteúdo robusto, estruturado e longo de quem quer conteúdo curto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.